A menos de 12 dias para o final do primeiro turno das eleições, o quadro político de Taubaté ainda continua indefinido. O candidato do Republicanos, Ortiz Júnior, de acordo com pesquisas recentes, continua liderando a corrida eleitoral para a Prefeitura de Taubaté. Logo em seguida, temos duas candidatas que também, segundo as pesquisas, estão tecnicamente empatadas. O quadro eleitoral se torna ainda mais complexo devido a outros 3 candidatos. O ex-deputado Sérgio Victor, que tem baixo tempo de televisão, o atual prefeito José Saldi e o candidato do Partido dos Trabalhadores, Coronel Paulo Ribeiro. Esse é um momento crucial na campanha, onde o número de indecisos vai caindo gradativamente nas pesquisas e o tom das acusações e notícias propagadas com o objetivo de medir a força dos candidatos são intensificadas. Nós conversamos com o cientista político Maurício Cardoso, que nos explicou sobre essa mudança de postura, tanto dos candidatos quanto dos eleitores. Normalmente o que a gente vê e interpreta é que essas pessoas deixam as grandes novidades, os grandes projetos ou as grandes discussões para o final do processo. Então, de hoje até o dia da eleição, nós vamos perceber não só o amadurecimento de ideias, mas também um posicionamento talvez um pouco mais contundente desses candidatos, né? Não só na apresentação dos seus projetos, mas também na identificação das falhas discursivas dos outros candidatos, né? Porque o eleitor, na verdade, ele vota por emoção, não por razão. O professor Maurício também explicou sobre a tendência dos eleitores taubatianos. Uma cidade considerada de direita que apresentou nas últimas eleições uma votação bastante elevada ao ex-presidente Bolsonaro. Então, nas últimas eleições federais, nós tivemos, majoritárias, né, federais, nós tivemos um dado assim bastante contundente em relação a isso. A cidade maciçamente votou num candidato de direita, né? Isso evidentemente demonstrando o perfil ideológico da cidade. Como a cidade ainda está num processo de passagem da economia rural para a industrial, e isso parece ser paradoxal, né? Porque a economia de Taubaté é muito grande, ela mantém vínculos com esse conservadorismo. Então, a referência da discussão é sempre o passado. Então, Taubaté já foi, Taubaté já foi um dia, Taubaté conseguiu tal coisa, exatamente para fazer uma acomodação do discurso. Isso está errado? Claro que não. Quem vai determinar se está errado ou se está certo é o próprio eleitor. 6 candidatos e 2 possibilidades. A primeira, uma eleição decidida em primeiro turno, e a segunda possibilidade, um segundo turno com 2 candidatos com discursos bem diferentes ou bem parecidos. O quadro colocado ali é muito interessante, porque você tem de um lado um representante de uma família já consolidada na política, no tecido político de Taubaté, e de outro lado, pela primeira vez aparece alguém também com um discurso de direita, assim, bem definido. Mas isso resolve o problema? Não, de jeito nenhum. Como eu disse para vocês, isso vai depender muito dessas 2 próximas semanas, porque o processo ele tende a se tornar mais dinâmico na medida em que nós nos aproximamos das eleições, né? E do outro lado, você percebe também que esses grupos que são conservadores, muitas vezes têm como referência grupos familiares, né? Então, em Taubaté é uma discussão muito interessante, porque a gente vai ver pela primeira vez se esse discurso de direita ou de extrema direita, ele vai pegar ou não. Porque uma coisa é você ter um dado majoritário nacional ou até mesmo estadual, outra coisa é municipal. Então isso, inclusive, vai compor um dado interessante para a gente poder analisar. Taubaté se destaca como a segunda cidade do Vale do Paraíba com maior número de eleitores, totalizando aproximadamente 242.885 pessoas. Carol Nogueira para a Rede Metropolitana.